Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 8. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 8. A palavra de Deus diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém. Pai, fala conosco essa manhã pela Tua palavra. Ministra ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, o ensinamento, a direção, a instrução da Tua palavra a cada um de nós, o alimento para o nosso espírito, o verdadeiro pão que alimenta a nossa vida. Serve este pão a nós esta manhã, Senhor, pela ministração da Tua palavra, que nós sejamos supridos, e uma vez supridos, possamos trabalhar, fazer a Tua vontade, usar a nossa vida, Pai, para o progresso do Teu reino. Fala com todos nós, tira as distrações agora, tira as barreiras de entendimento, para que a Tua voz seja ouvida nesse lugar. E que a minha vida, Pai, seja um instrumento em Tuas mãos. Para isso eu te peço unção do Espírito Santo, para ministrar de acordo com a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto em que Jesus está dizendo estas palavras, não é? Em que contexto elas se encontram? No capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus está tendo uma conversa com um homem chamado Nicodemos, um homem entendido da palavra, um homem religioso, um homem que tinha muito conhecimento bíblico, fazia parte da nata do sistema religioso de Israel, e é com Nicodemos que Jesus está conversando. E apesar de todo o seu conhecimento, Nicodemos está perguntando a Jesus como é que pode, então, um homem ser salvo, né? De que forma um homem pode ter a vida eterna? Esse é o assunto da conversa. E na resposta que a gente conhece, Jesus diz que é necessário nascer de novo. Nicodemos fica intrigado com aquela palavra, não consegue entender muito bem o que Jesus quer dizer, e no meio da explicação, Jesus traz esse versículo 8, quando ele afirma: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O Espírito aqui com letra maiúscula, referindo-se Jesus ao Espírito Santo. Então ele está dizendo a Nicodemos que o nascer de novo nada mais é do que nascer do Espírito. E a comparação que Jesus faz é que nascer do Espírito é semelhante a esta ação do Espírito. Então, equivale dizer que nascer de novo, nascer do Espírito, é viver debaixo da ação do Espírito. E aí ele diz, é semelhante ao vento que sopra onde quer, que você escuta a voz do vento, o barulho que ele faz, muitas vezes não sabe de onde ele está vindo, nem para onde está indo, mas você o percebe. Ele diz, assim é a ação do Espírito Santo. É disso que Jesus está falando. E a gente pode encontrar na Bíblia, irmãos, vários exemplos em que a palavra de Deus identifica a ação do Espírito Santo com esta ação do vento. É um simbolismo, não é? Para que a gente possa entender. E é sobre o Espírito Santo que nós queremos falar essa manhã. Porque muitas vezes nós conhecemos, falamos a respeito do Espírito Santo, né? É uma figura conhecida na palavra de Deus. Mas, às vezes, há também confusão a respeito do Espírito Santo, de quem ele é, do que ele veio fazer, de qual a sua função. Há, às vezes, uma falta de entendimento por parte das pessoas que traz até confusão para a própria igreja. Então, eu queria olhar para a Bíblia junto com você, para entendermos de maneira simples a ação do Espírito Santo. Porque nesse texto, o próprio Jesus está comparando esta ação à ação do vento. E há outros textos bíblicos que nós podemos ver aqui que fazem a mesma comparação, para que a gente consiga identificar de uma maneira simples, com algo que a gente conhece, que é o vento, não é? Como o Espírito Santo age.
E nas palavras de Jesus, olhando somente aqui para este versículo, versículo 8, ele começa dizendo que o vento sopra aonde ele quer. Ou seja, a ideia dessa frase é que há uma liberdade no vento, que a gente não consegue, controlar, por mais que o homem tente, o vento. O homem, às vezes, controla o vento de algumas maneiras. Agora está em questão aí a energia eólica, que é a energia obtida através da força do vento. Uma tentativa do homem de alguma forma, controlar o vento e gerar com ele alguma energia. Mas o homem não consegue, por mais que ele tente, por mais que crie máquinas. Quando vem um furacão, irmãos, o que o homem pode fazer com relação a isso, O que o homem pode fazer, por mais que crie prédios, construções enormes e tal, de repente um vento derruba todas as coisas. Jesus está dizendo: o vento sopra onde quer. E lembrando que ele está comparando esse vento com a ação do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente conclui é que o Espírito Santo é livre. Primeiro temos que entender que o Espírito Santo é Deus. Amém, irmãos? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três deuses? Não, um Deus apenas. Mas as três pessoas de Deus são manifestas na Bíblia Sagrada. Então, Deus, Espírito Santo, é livre, assim como Jesus compara com o vento. Ninguém pode impedir, proibir o vento de ventar. Você consegue proibir? Não, você não consegue. É difícil. Você pode criar barreiras, pode criar dificuldades, mas o vento sopra aonde ele quer. E às vezes o vento sopra aonde nós não queremos. Concorda com isso? Às vezes aonde o vento quer soprar é um lugar onde eu não quero que ele sopre. Assim é a ação do Espírito Santo. A gente pensa que o Espírito Santo quer fazer só a nossa vontade. Não é, não. O Espírito Santo quer fazer a vontade dele. Amém, irmãos? Então ele sopra onde ele quer, não aonde eu quero. Embora muitas vezes eu peça: ô Espírito Santo, sopra aqui, sopra ali, tá, beleza, mas ele sopra aonde ele quer. E há áreas na nossa vida em que ele quer soprar e nós queremos impedir. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o responsável pela conversão do homem. Sabia disso? Não é a Bíblia que diz que o Espírito Santo é quem revela ao homem o pecado, a justiça e o juízo? E esta revelação é que produz a conversão no coração do homem. Então é um sopro do Espírito Santo. Ele quer fazer. E uma vez que você se converteu, ele continua soprando na sua vida. Você nasceu de novo, você nasceu do Espírito, como disse Jesus. Você nasceu da ação do Espírito Santo na sua vida. E ele quer continuar soprando, mas é onde ele quer, não onde eu quero. Então, o Espírito Santo tanto atua na minha conversão, quanto atua na minha vida, no processo de mudança que ele deseja realizar em nós. E aí ele vai querer soprar em certas áreas da nossa vida que nós não queremos que ele sopre, mas ele é livre para fazê-lo. Amém, irmãos? O Espírito Santo sopra aonde quer. E não há nenhuma barreira que possa detê-lo. Alguns exemplos que nós vemos na Bíblia da ação do Espírito Santo até onde as pessoas não estão pensando que ele vai soprar e ele vai fazer exatamente como ele quiser. Um exemplo conhecido está em Atos capítulo 2, um texto que nos mostra aqui a origem da igreja, não é? Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, logo no versículo número 2, há aqui uma ação do Espírito Santo que a Bíblia também compara com o vento. Diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. A Bíblia está narrando o que aconteceu no dia de Pentecostes, em que nós vemos, pela palavra de Deus, que o Espírito Santo atuou na vida de muita gente que estava ali reunida,
e houve um batismo no Espírito Santo, houve uma manifestação de poder na vida de todos eles. E a descrição bíblica é que isto era como um som, como um barulho de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Veja o vento do Espírito Santo agindo naquele lugar, agindo da maneira que Deus queria e transformando aquelas pessoas. Versículo 7 desse mesmo texto, a gente encontra a palavra de Deus dizendo assim: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Veja Deus, através do Espírito Santo, usando a vida daquelas pessoas simples, dos galileus que ali estavam, que de repente estavam falando em outras línguas, nas línguas maternas de cada um daqueles ouvintes. Pessoas que nunca fizeram um curso de idioma, estavam de repente ali falando numa língua que eles não conheciam. Como o Espírito Santo, como o vento que sopra onde quer, em cima de quem ele quiser, usando quem ele quiser usar para fazer o que ele desejar fazer. Assim nos diz a palavra. Em versículo 12, diz assim: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Todos surpresos, perplexos, atônitos, a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito é livre. Ele sopra onde quer, sobre quem ele quiser e faz o que ele desejar. Entende isso? Assim é a ação do Espírito Santo de Deus. Todos ficam surpresos diante da ação do Espírito. Como eu disse ainda há pouco, é ele que produz a conversão. E às vezes a conversão de algumas pessoas surpreende a gente. É ou não é, irmãos? E você sabia que você não pode dizer quem vai e quem não vai se converter? Sabia disso? Porque o Espírito Santo é livre. Ele converte quem ele quiser. Né? Até aquele que você acha que não tem jeito. Aquele que você não, esse aí não tem como. Talvez você vá se tornar perplexo, surpreso com alguma destas ações do Espírito Santo, que soprou em lugares que você não imaginava que ele poderia soprar e que fez coisas que você não imaginava que ele poderia fazer. Versículo 3 em diante do capítulo 8 de Atos, capítulo 8, a partir do verso 3, há uma outra comparação aqui interessante. Atos 8, a partir do verso 3, diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Quem produziu essas conversões todas aqui? Quem foi? O Espírito Santo. E veja o que aconteceu antes disso: a perseguição. O texto no verso 3 diz que Paulo ainda não era o apóstolo Paulo, né? Era aquele homem não convertido, mau, cruel, saía matando, arrebentando, prendendo um monte de gente, perseguindo a igreja. E isso faz com que a igreja se expanda e vão então pregando a palavra em outras regiões. E o Espírito Santo convertendo os corações. Ele é livre mesmo quando há perseguição, mesmo quando se tenta bloquear a sua ação. Paulo queria bloquear a ação, mas o Espírito Santo, usando a vida de outros, se expandiu por aquelas regiões, convertendo os corações. Outra coisa que o livro de Atos nos ensina está no capítulo 10, versículo 44, um capítulo em que a história da conversão da primeira família de gentios, através da ação do Espírito Santo, pelo apóstolo Pedro.
Atos 10, 44 diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Havia um preconceito ainda nesse tempo dos judeus, crendo já que o Messias era judeu e que Jesus veio primeiro para os judeus, nunca um gentio, um não-judeu havia se convertido. Pedro então é enviado pelo Espírito à casa de Cornélio. Ali ele prega a palavra, e o que diz os versículos que a gente leu? O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a palavra. E eram todos gentios, não judeus. E aí Pedro pergunta: a gente pode proibir que eles se batizem só porque não são judeus, já que eles receberam o mesmo Espírito que nós recebemos? Pedro pergunta e imediatamente responde, batizando todos os que ali estavam e que receberam a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é livre para agir aonde a gente acha que ele não pode agir, para agir sobre qualquer povo, sobre qualquer raça, sobre qualquer tipo de gente. É disso que a palavra está falando quando Jesus disse: o Espírito é livre, ele sopra aonde ele quer. Veja, continua o texto de Jesus dizendo que a gente ouve a sua voz. Lá em João 3,8, ele sopra onde quer e nós ouvimos a sua voz. Quer dizer com isso que o Espírito Santo fala. Amém, irmãos? E que se ele fala, ele é real. Ele não é imaginação, ele não é invenção, ele é pessoal. Você ouve a sua voz, mas você não consegue vê-lo. Você já viu o Espírito Santo? Não, a gente não vê o Espírito Santo. Aliás, é até difícil imaginar o Espírito Santo. Pensa comigo. Você imagina Jesus, a gente contaminado por aquela versão católica, não é? Do Jesus de cabelo comprido, olho azul, bonito, né? Sempre um ator bacana. A gente pensa que Jesus tem essa cara, que as pessoas botam em foto, né? Botam na parede. Oh, que lindo! E Deus, quando as pessoas pensam em Deus, o que elas pensam? Um velho, barbudo, de barba branca, cabelo branco, sentado no trono. Tem gente que pensa assim, né? E o Espírito Santo, você pensa o quê? Uma fumaça? Não, irmãos, ele é real. Mas você não pode vê-lo. Assim como você não pode ver Deus, a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, nem jamais vai ver. A imagem do Deus invisível, quem é? Jesus, diz o texto em Colossenses. Jesus é a imagem de Deus. Então, a imagem real que nós vemos de Deus é Jesus. O Espírito Santo não tem uma imagem, Deus não tem uma imagem. Entenda isso, então eu não consigo vê-lo, mas eu posso ouvir a sua voz, porque ele é real, ele não é fruto da minha imaginação. Isso quer dizer que ele age mesmo quando eu não vejo que ele está agindo. Entende? Ele pode agir mesmo quando eu não estou enxergando. E isso é um problema para as pessoas descrentes, porque o descrente ele só acredita naquilo que ele vê com os seus olhos. Mas o Espírito Santo não é visível, então a sua ação acontece mesmo quando eu não estou vendo com os meus olhos. Veja comigo o texto bíblico em Lucas 17, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 20. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21,
diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Você não consegue vê-lo. A Bíblia diz que nós somos o templo de quem? Do Espírito Santo. Aonde está o Espírito Santo? Dentro do cristão, dentro do templo que somos nós. Está dentro de nós, está agindo em nós, mesmo que eu não o veja. Assim é o reino de Deus. Não é visível, mas está interior, no coração de cada um dos crentes. Então, o Espírito Santo não pode ser visto, mas a sua ação pode ser percebida. Você pode ouvir a sua voz, como disse o Senhor Jesus. Então, não espere ver o Espírito Santo, mas ouça o que ele tem dito a você. Amém? Faça a sua parte e Deus fará a dele. Você não vê o Espírito Santo, mas ele existe e ele age. Então, a minha parte é anunciar a palavra. Pedro vai à casa de Cornélio e prega a palavra. Enquanto a palavra era ouvida, o Espírito Santo caiu sobre os ouvintes. É assim que funciona, irmãos. O poder não está no pregador, o poder está no Espírito Santo. Você pode ser um pregador, amém? Você deve ser um pregador. Pode? Não? Deve. Concorda comigo? E o poder não está em você, mas ao você pregar, o Espírito Santo que está em você atua na vida da pessoa. E aí a pessoa pode ouvir a voz do Espírito Santo. Não é a sua voz, não é a sua palavra que vai converter alguém, mas é a voz do Espírito Santo que a pessoa vai ouvir através de você, já que ele está dentro de você. O reino de Deus, o Espírito Santo, está dentro de você e sai pela sua boca a palavra ministrada pelo Espírito Santo, para que então as pessoas recebam essa palavra e a conversão seja gerada no coração da pessoa. Então, o coração mais duro pode se converter pela ação do Espírito Santo, que fala, você ouve a sua voz, como diz aqui o Senhor Jesus. E essa voz pode penetrar no coração mais duro, nos lugares mais difíceis, porque não é a voz de um homem, não é a eloquência de um homem, mas é o poder do Espírito Santo de Deus. Foi esse poder que te converteu, meu irmão. Você não se converteu porque o pregador era eloquente. Você se converteu porque o Espírito Santo tocou em você, entende? Ele mostrou a verdade para você. O pregador foi só um instrumento, mas a voz que você ouviu não pode ter sido pregador. Se for, você não converteu. Você se enganou. Está por engano aqui. Foi a voz do Espírito Santo que você pode ouvir, embora você não saiba muito sobre ele, mas você pode ouvir a sua voz. Em qualquer lugar, a voz pode ser ouvida, aonde alguém for um instrumento para levar essa palavra. Há um versículo bíblico que está em Filipenses 4, 22, que é a saudação de Paulo terminando a sua carta, né? Ele vai dando saudação para um e para outro. Aí tem uma certa hora que ele diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Você já leu isso na Bíblia? Paulo está dizendo que tinham santos na casa de César. O que são os santos? Crentes, concorda? Cristãos, assim são chamados na Bíblia de santos. E diz Paulo que tinham santos na casa de César. Quem é César? O imperador romano. Não é? Tem santo na casa do imperador romano? Tem. Alguém se converteu lá. Está vendo? O Espírito Santo atuou lá. Ele pode chegar a lugares que você não imagina que ele possa chegar. Mas o instrumento somos nós, que somos o templo, que temos o reino dentro de nós. Não de visível aparência, como o vento. Você não vê o vento, mas ele age, ele fala, ele tem voz, ele se faz ouvir e se faz perceber. Nós não podemos vê-lo, mas ele está aqui conosco. Amém, irmãos?
Então, a palavra de Deus nos diz estas coisas. Por isso, Jesus termina lá as cartas no Apocalipse dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito fala ou não fala? Você ouve a sua voz, como disse o Senhor Jesus. Então ele é real, e ele atua e ele fala. Mas o Senhor Jesus também diz no versículo 8 que apesar disso, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Qual é a ideia disso? A ideia é que eu vou usar essa palavra, mas eu não gosto dela, há um mistério no Espírito Santo. Essa palavra é um perigo, irmãos. Um mistério, porque também é uma palavra mal usada, né? Uma palavra que se transforma muitas vezes num misticismo, né? Descarado no meio evangélico. Mas há um mistério, e mistério diante dos conceitos de Deus são coisas que são simplesmente não reveladas por Deus, né? Mas não quer dizer que são coisas ocultas, porque ocultas nos lembra o ocultismo, né? E aí começam as superstições e tantas coisas estranhas. Mas quando Jesus diz que você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, isso está inserido na liberdade que nós falamos aqui no início do culto, né, do Espírito Santo, mas também de que há um mistério na sua atuação, de que eu não consigo fazer com que ela seja totalmente previsível. Entende, irmãos? Nós não conseguimos colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha para totalmente ser previsível a sua ação, porque há essa liberdade. Eu não sei de onde ele vem, nem sei para onde ele vai, assim como é o vento, não é? Então, trazendo para a nossa prática, o Espírito Santo quer soprar na igreja, quer avivar o mundo, quer converter pessoas. Quando nós falamos de um avivamento na igreja, o que é um avivamento? Nada mais é do que uma abundância da ação do Espírito Santo, tanto na igreja quanto nos outros que são convertidos através do avivamento. Hoje a igreja atual é tão iludida, não é? Que acha que avivamento é fazer a igreja ficar divertida. A igreja avivada é a igreja divertida, que todo mundo pula, dança e tal. A igreja avivada é a igreja em que o Espírito Santo fala aos que estão dentro dela e faz com que eles falem lá fora e mais se cheguem a ela. Todo avivamento produz conversão e não diversão para os crentes, entende? Mas o Espírito Santo é livre e há um mistério no seu agir. Então ele vai usar quem ele quiser, vai fazer da forma que ele quiser, ele quer avivar, e o avivamento pode surpreender a gente, né? Da forma que ele quiser, usando quem ele quiser. É livre para fazer isso, como a Bíblia diz aqui para nós. Então ele também é variado na sua forma de agir. O Espírito Santo pode agir de maneiras diferentes. Ah, pastor, então você está dizendo isso? Então isso confirma essa bagunça toda que a gente está vendo aí, né? Você liga a internet, você liga a televisão e vê um monte de gente fazendo palhaçada, dizendo que é o Espírito Santo, né? É um cantor que anda de 4 imitando um leão, não, é o Espírito Santo. Ah, é um outro que, sei lá, dá um brado, grita, pega um cajado, o outro paga a Arca da Aliança, os outros passam por dentro de uma piscina dizendo que é o Rio Jordão. Pronto, é o Espírito Santo, né? Não, o pastor acabou de dizer que ele dá um mistério, que ele pode agir como ele quiser. Tudo isso é verdade, menos uma coisa que você não está lembrando. Foi ele que inspirou a palavra. Então ele só não pode fazer é ir contra a palavra que ele mesmo proferiu. É ir contra os princípios da palavra. A liberdade do Espírito é limitada, vamos dizer assim, pelos princípios da palavra que ele mesmo proferiu. Então, só contra a palavra é que ele não pode, porque foi ele que soprou essa palavra. Esse vento, que é o Espírito, soprou na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de todos os autores bíblicos, no Novo e no Antigo Testamento. Foi o Espírito Santo
que soprou essas palavras, que inspirou. O termo inspirar vem deste vento, irmãos. A palavra espírito vem de vento, a palavra anjo vem de vento. Tudo é espírito, é vento, é o pneuma. Então foi esse espírito que soprou, que inspirou o autor bíblico para nos deixar o texto. Ele não será contrário àquilo que ele mesmo soprou. Então, os exageros que nós temos visto por aí não podem ser atribuídos à liberdade do Espírito, porque isso não é a liberdade do Espírito. O Espírito não é livre para ir contra a sua palavra, assim como Deus, que pode todas as coisas, tem coisas que Ele mesmo diz que Ele não pode. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode mentir. A Bíblia diz isso. Olha, o Deus que pode tudo tem algumas coisas que Ele não pode. O Espírito Santo é Deus, pode tudo, tem algumas coisas que Ele não pode negar a si mesmo. Se Ele mesmo falou, Ele não pode negar o que Ele disse. Entende isso? É simples, mas as pessoas não entendem. Irmãos, exemplos simples que Jesus deu através dessa simbologia do Espírito com o vento. Todo mundo conhece o vento, todo mundo sabe dos seus efeitos, todo mundo conhece suas características, porque Deus quer que a gente simplesmente entenda qual a ação do Espírito Santo. Dito isto, uma vez que eu entenda isso, como é que eu agora posso me relacionar com esse vento, que é o Espírito de Deus? Como que eu posso me relacionar com ele? Alguns conselhos práticos, simples, da vida prática. Se você sabe que o vento vai soprar, sabe que vem uma ventania, o que você tem que fazer? Se proteger. É ou não é, irmão? Agora a meteorologia está avançando, né? Em alguns lugares, algumas pessoas conseguem prever, está vindo aí um tufão, está vindo aí um furacão. E aí algumas cidades têm até abrigos, né? Lugares que você vai e tal. Seria coerente alguém tentar lutar contra um furacão? Não, está vindo um furacão, mas eu sou mais eu, vou ficar aqui. Vem furacão. O que você acha disso? Vai dar certo isso? Você sabe que o Espírito Santo é esse vento, que faz o que quer, da forma que quer. Então, um conselho simples para nós: nunca ande contra o vento. Nunca se coloque como um anteparo contra o vento. Nunca esteja contra aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Amém, irmãos? Não é mais fácil assim? Ou seja, você tem um barco, vamos usar um exemplo mais tranquilo, um barco à vela. Barco à vela precisa de quê para andar? Vento. Se não tiver vento, não vai. Você vai com um barco à vela querer andar contra o vento ou a favor do vento? A favor do vento. A vela tem até alguns recursos que ele usa para quando mesmo o vento está contrário, o barco continue indo para frente, né? Mas você não quer ficar contra o vento. Porque contra o vento é sempre mais difícil. Você já viu nas Olimpíadas, né, que vem aí, nas competições, quando os recordes são batidos, aí tem o recorde se for no lugar aberto, se for no lugar fechado, tem diferença, se o vento, aí tem diferença no tempo, porque correr contra o vento é mais difícil, é ou não é? Rumar contra o vento é mais complicado. O Espírito Santo quer agir. O que eu preciso fazer? Eu tenho que estar a seu favor. Eu não posso estar contra o seu agir. Eu tenho que andar na direção do vento do Espírito e não ser contra o vento do Espírito. Como eu disse, ele faz o que ele quer. E para que a minha vida seja mais fácil, não resista ao Espírito Santo, irmãos. Por que muita gente não se converte? Porque resiste ao Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, mas a pessoa está resistindo. Sua vida é muito mais difícil. Por que tanta gente frequenta a igreja há anos e anos e não muda? Por quê, irmão? O Espírito Santo está soprando, está falando, mas a pessoa é uma barreira. É um muro de barreira. Chega um dia que o muro cai. Cai ou não cai?
Não tem um ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Deve ter um para o vento também, né? O vento bate, 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 até que um dia derruba tudo, irmãos. Derruba tudo. Então, o que eu tenho que fazer com relação ao Espírito? Eu tenho que estar a favor dele e não contra ele. Jesus não disse isso? Quem comigo não ajunta, espalha, quem não é por mim é contra mim. Eu não quero ser contra ele, eu não quero estar contra o Espírito, eu quero estar a favor dele. Porque se eu estiver contra ele, eu estou a favor do mundo. Não há como ser neutro. Quem não está com Deus está contra Deus. Quem não é por Deus é contra Deus. Quem resiste ao Espírito Santo está se aproximando do maligno cada vez mais. Entende isso? E a Bíblia diz, eu preciso estar na direção do vento, eu preciso seguir a sua direção e não a direção do homem. Veja o que diz Efésios 4,14, vamos ler. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 14, diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento. Vento de quê? Vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Sabe o que esse versículo diz para mim? Que Deus, o Espírito Santo, é um vento que sopra como Deus quer. Mas assim, o homem também consegue imitar o que Deus faz. O homem consegue produzir vento, irmãos? Consegue. Olha o ar-condicionado aí, para dizer, né? Olha o ventilador aí. É o homem produzindo vento, é ou não é? O homem consegue. O homem também produz o vento da doutrina. Enquanto o Espírito Santo sopra a palavra de Deus, o homem sopra a sua doutrina. E a Bíblia diz que se eu não tomar cuidado, se eu não estiver de acordo com o vento de Deus, eu estarei de acordo com o vento da doutrina dos homens. E eu serei como um menino, agitado de um lado para o outro, levado para lá e para cá pelo vento da doutrina, da artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Eu quero ser movido pelo Espírito de Deus. Eu não quero ser movido pela doutrina dos homens. Eu não quero ser movido pela astúcia dos homens que induzem ao erro, que manipulam e distorcem a palavra de Deus para me fazer errar. Eu quero ser movido pelo Espírito Santo. Mas para isso eu não posso ser uma barreira. Eu não posso ser um obstáculo à ação do Espírito. Para que ele haja, eu preciso deixar que primeiro ele haja em mim, para que depois ele haja através de mim. Entende isso? Mas em primeiro lugar, ele tem que agir na nossa vida. E às vezes na vida a gente encontra ventos contrários, né, irmãos? Ventos que sopram contra nós, como aconteceu com os discípulos de Jesus. Mas Jesus estava no barco, não é? E aí Jesus é aquele que acalma. O vento a favor, que é o vento do Espírito, eu tenho que estar à disposição dele. O vento contrário, esse Jesus cuida. Amém? Viva assim na presença de Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir.
clamar a Deus agora por essa ajuda que eu preciso, que você precisa. Vamos falar com o Senhor. Se há algum vento contrário na tua vida, saiba, Deus está no controle, Deus está no comando desse barco. Apenas deixe o vento do Espírito agir em você. Seja um instrumento do Espírito Santo, seja um instrumento de Deus, e nenhum vento contrário vai te derrubar, porque Jesus está no barco, Ele está cuidando de nós, Ele está governando a nossa vida. Pai, nós acreditamos no Teu governo, no Teu controle sobre todas as coisas, e nós queremos esta manhã, mais uma vez, nos submeter à ação do Teu Espírito. Queremos ser instrumentos em Tuas mãos, Pai. Queremos ser instrumentos do Senhor para fazer a Tua vontade, para que o Senhor possa usar cada um de nós de acordo com a Tua vontade e os Teus propósitos. E os ventos contrários entregamos em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Fala com meus irmãos, Senhor. Abençoa a Tua igreja nesse lugar. Abençoa Teus filhos. E que levanta aqui, Pai, trabalhadores, pessoas comprometidas contigo, em nome de Jesus. Amém.